Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Fundamentos de Redes. Hoje continuamos o tema de segurança em redes. Agora vamos conhecer 4 recursos muito importantes que tornam as redes mais seguras, organizadas e funcionais. São eles a DMZ, a VLAN, a VPN e a VPS. Cada um deles tem uma função específica e todos são muito usados em ambientes corporativos, provedores e até em redes domésticas mais avançadas. Esse tema é muito importante, pois segurança de rede é o pilar que mantém nossos dados protegidos enquanto trafegam pela internet. Então, começando pela DMZ, sigla em inglês para Zona Desmilitarizada. Em redes de computadores, DMZ é uma área isolada entre a internet e a rede interna. É o local onde ficam os servidores que precisam ser acessados pelo público, como um site, um servidor de e-mail, um servidor de jogos. A ideia é simples: esses serviços aqui precisam estar visível para quem está fora, mas não pode ter acesso direto à rede da empresa. Então, a DMZ funciona como uma barreira de segurança controlada por firewalls que permitem apenas os acessos necessários. Por exemplo, um usuário que está na internet pode acessar o site da empresa que está na DMZ, mas não consegue chegar ao computador da área administrativa, né, que está na rede interna. Isso significa que se um servidor da DMZ for invadido, o invasor não consegue entrar automaticamente na rede interna. O firewall posicionado eh, do lado da internet, o primeiro firewall, ou também chamado de firewall externo, firewall de borda, tem uma função muito específica e crucial, que é proteger os servidores que estão na DMZ. Ele age como segurança rigoroso que só permite a entrada de visitantes, né, que é o tráfego da internet, que tem um motivo legítimo e pré-aprovado para estar ali. Então, baseado nesse diagrama aqui, né, o firewall externo ele filtra o tráfego da seguinte maneira: ele é configurado com regras muito restritas para permitir acessos apenas aos serviços públicos específicos que estão rodando nos servidores da DMZ, e ele bloqueia, né, que é uma das partes mais importantes, né, a regra fundamental para um firewall é bloquear tudo por padrão e só permitir aquilo que foi explicitamente liberado. Então ele bloqueia todo o resto. Qualquer tentativa de conexão da internet em qualquer outra porta que não seja aquelas portas referentes aos serviços que estão sendo oferecidos ali na DMZ, aquela tentativa vai ser descartada, né? Então isso inclui tentativas de acesso a portas de administração ou qualquer outro serviço nos servidores na DMZ, desde que esses serviços não sejam permitidos. Então, esse firewall nunca deve ter uma regra, inclusive, que permita que o tráfego da internet passe diretamente por ele e chegue à rede interna, né? Na verdade, ele nem enxerga a rede interna. Seu único destino permitido é a DMZ. Firewalls modernos, como Next Generation Firewalls, também podem inspecionar o conteúdo do tráfego para bloquear ataques conhecidos, como varreduras de portas e outras atividades maliciosas, mesmo que estejam tentando usar uma porta que seja permitida. Já aqui nesse segundo firewall, né, o firewall interno, temos que sua missão é, em muitos aspectos, ainda mais crítica do que a do firewall externo, né? Se o firewall externo protege a DMZ da internet, o firewall interno tem a tarefa de proteger a sua rede interna da DMZ, que é considerada uma zona de alto risco. A principal regra aqui é sempre desconfiar da DMZ. Você assume que, a qualquer momento, um dos servidores da DMZ pode ser comprometido por um invasor. A função desse firewall, então, é garantir que, mesmo que isso aconteça, o invasor não consiga usar o servidor comprometido para atacar a rede interna. Por padrão, ele deve bloquear praticamente tudo que se origina na DMZ e tenta entrar na rede interna. Um servidor na DMZ, por exemplo, um web server, nunca deve ter permissão para iniciar uma conexão livremente com um computador qualquer da rede interna. As permissões devem ser exceções raras e extremamente específicas. Ele só vai permitir o tráfego que for absolutamente necessário para a função de negócio. Por exemplo, conexão com banco de dados. Se o web server na DMZ precisa consultar um banco de dados que está na rede interna, então o firewall interno, esse aqui, vai ter uma regra mais ou menos como permitir o tráfego que vem do IP tal na porta tal para o IP tal na porta tal e bloqueia todo o resto. Talvez um servidor da DMZ também precise enviar arquivos de log para um servidor de monitoramento na rede interna. Novamente, seria uma regra ultra específica para as portas e os IPs envolvidos. E o que ele permite? Bom, tráfego no sentido contrário, né, da rede interna para a DMZ, e a esse firewall aqui da DMZ para a internet, é, geralmente é um pouco mais permissivo, né, mas ainda assim deve ser controlado. Então, em resumo,
A DMZ, ela serve para expor serviços ao público sem comprometer o núcleo da rede interna. É como ter uma sala de recepção que separa os visitantes do resto do prédio, né? E aqui eu vou ter outra imagem que diz mais ou menos isso, né? Então tá aqui uma analogia como se a DMZ fosse um saguão que separa a internet pública, né, da rede interna. Então, caso o tráfego que vem da rede pública, da internet pública, que passa por aqui, seja um tráfego autorizado, então o firewall externo, o firewall de borda vai permitir, e aqui ele vai consultar os serviços, vai consumir os serviços são abertos ao público, e se caso de maneira muito restritiva, algum desses servidores precisarem consultar a rede interna, então também vai ser outra regra muito mais restritiva que vai ser verificada por esses firewalls. Se for algo que o firewall entende que não deve passar para a rede interna, não é algo autorizado, então ele vai bloquear na mesma hora. Então, DMZ, o que é uma DMZ afinal? É uma zona de rede intermediária fisicamente separada ou logicamente isolada que fica entre a rede interna, a rede externa e a rede interna. A sua função principal é para abrigar servidores públicos, como servidores web, DNS, FTP ou servidores de e-mail, que precisam ser acessíveis pela internet, mas que não podem comprometer a segurança da rede interna. E uma analogia prática é aquela que foi feita, né, no slide anterior, que é como um saguão ou área de recepção entre o portão externo e o escritório principal. Visitantes, que são os usuários da internet, podem acessar os serviços do saguão, mas são impedidos de entrar no interior seguro do edifício, que seria a rede interna, né? A DMZ garante que, se um servidor for comprometido, o ataque seja contido e não se propague os dados confidenciais da rede corporativa, né? Então, mais uma vez, voltando aqui para a imagem, caso algum tráfego seja permitido por esse firewall aqui e entre aqui e esse tráfego consiga comprometer algum desses servidores, a ideia é que, uma vez comprometidos, esses firewalls consigam bloquear esse ataque não passe para a rede interna e aí fica muito mais fácil da empresa controlar esse ataque e se recuperar desse ataque aí. Agora vamos falar sobre a VLAN, que significa Virtual Local Area Network, ou rede local virtual. Então imagine um grande escritório com vários setores, setor administrativo, setor de vendas, setor de suporte técnico, setor financeiro, e todos estão conectados fisicamente ao mesmo switch, né? Então, fisicamente parece tudo uma única rede, mas na prática cada setor precisa ter seu próprio espaço lógico de comunicação, tanto por segurança quanto por organização. Então é aí que entra a VLAN. Com a VLAN, você consegue criar redes separadas dentro da mesma infraestrutura física, ou seja, os computadores continuam conectados aos mesmos equipamentos, mas o tráfego é isolado virtualmente. O setor administrativo só vê os dispositivos da VLAN do setor administrativo. O setor de vendas só vê os dispositivos do setor de venda. E o Wi-Fi dos visitantes, por exemplo, é totalmente separado de todo o resto dos computadores da empresa, né? Então, como que isso é feito? Bom, são feitas algumas configurações no switch, né? Por exemplo, de tal modo que você pode definir que determinado conjunto de portas, aqui, por exemplo, das portas 1 até a 10 é a VLAN 10, das portas 11 até a 20 é a VLAN 20, e assim você vai configurando cada porta para a VLAN que você determinou, de modo que faça sentido para a sua regra de negócio ali, né? Isso aumenta a segurança, porque impede que informações circulem onde não deveriam, também melhora o desempenho, já que reduz o tráfego desnecessário entre setores. Com a VLAN também é possível que computadores, né, ou hosts estejam em locais geográficos diferentes, e mais que possam ser configurados em um mesmo domínio de broadcast. Aqui a analogia mais usada é a de uma empresa com várias filiais, e aí se uma filial quiser utilizar o serviço que é disponível apenas no domínio da rede interna de uma matriz, ela vai conseguir. Então, em resumo, a VLAN serve para segmentar e organizar a rede, mantendo cada grupo de dispositivos em seu próprio mundo lógico. É como se cada departamento tivesse sua própria rede, mas sem precisar instalar novos cabos ou novos switches, né? Aqui na imagem, como está vendo, aqui tem esse grupo de portas, é para esse grupo de equipamentos aqui, que é totalmente separado dessas portas aqui para esse grupo de equipamentos, né? Parecem câmeras de segurança, e essas outras portas aqui para esses outros equipamentos. Agora vamos falar da VPN, né? É muito famosa a VPN e ela significa rede privada virtual. A VPN ela permite criar uma conexão segura e criptografada entre dois pontos diferentes da internet. Por exemplo, entre o seu computador e a rede da sua empresa. Essa conexão forma o que chamamos de túnel virtual.
os dados passam por ele de forma protegida e mesmo que alguém intercepte esse tráfego, ele não consegue ver o conteúdo, porque está tudo embaralhado pela criptografia que foi aplicada ali. Então, uma VPN, né, ela é uma rede de comunicação privada que cria um túnel criptografado sobre uma rede pública, como a internet, conectando o seu dispositivo a outro ponto de forma segura e privada, né? Ela permite acesso remoto, principal uso para esse acesso remoto tem como uso principal para funcionários que precisam acessar recursos da rede de sua empresa, mesmo que estejam de casa ou estejam viajando, mantendo confidencialidade total dos dados que estão trafegando ali. Proteção e privacidade. Protege contra espionagem em redes Wi-Fi públicas e oculta o endereço IP real, garantindo maior privacidade na navegação. Principais modelos de VPN. Né? Existem dois tipos principais de VPN, que é o Remote Access VPN, usada quando um funcionário precisa acessar a rede da empresa, estando em casa ou estando em outro local. É também conhecida como VPN Client to Site. Esse modelo ele conecta um usuário individual a uma rede privada. E como que isso funciona? Esse usuário, ele instala um software, que é um cliente de VPN, em seu dispositivo, seja no notebook, ou seja no smartphone ou no tablet. Ao ativar a VPN, um túnel criptografado é criado entre esse dispositivo específico e a rede da empresa. E o objetivo disso é permitir que funcionários remotos, em home office ou em viagem, acessem de forma segura os recursos da rede corporativa, servidores de arquivos, sistemas internos, impressoras, como se estivessem fisicamente no escritório. O outro modelo, né, é o Site to Site, também conhecida como VPN LAN to LAN ou Router to Router. Ela é usada para conectar duas redes inteiras, por exemplo, a rede de uma matriz e uma filial. Então já tivemos uma diferença aí, enquanto uma conecta um dispositivo a uma rede, essa aqui conecta uma rede a outra rede. Então como funciona? A VPN ela é configurada diretamente nos roteadores ou nos firewalls de cada local. Então, um túnel criptografado conecta a rede do escritório A com a rede do escritório B, de forma permanente e transparente para os usuários. Nenhum software precisa ser instalado nos dispositivos individuais, basta ter acesso à rede. E o objetivo é interligar de forma segura as redes de múltiplas filiais de uma empresa ou conectar a rede de uma empresa a um provedor de nuvem, como a AWS ou Azure, criando uma única rede de longa distância, WAN, unificada e segura sobre a internet. O mecanismo da VPN, né? Como que é feito isso? Bom, o segredo da VPN reside no processo de encapsulamento e criptografia. É isso que transforma a internet pública em uma via de comunicação privada. Então, primeiro é feita a iniciação, em que um usuário inicia a conexão com o servidor de VPN, né, instalando lá o software no seu computador. Depois é feita a criptografia, esse software de VPN do dispositivo criptografa os dados e torna eles ilegíveis para terceiros, né? Então, é criado um tunelamento, então os dados encapsulados viajam por esse túnel seguro através da internet até o servidor de destino, e quando chega no servidor de destino é feita a descriptografia, né? O servidor VPN de destino descriptografa os dados antes de enviá-los à rede final. O processo sempre é revertido no retorno, e como resultado temos que, mesmo que um atacante intercepte o tráfego no meio do caminho, ele receberá apenas dados embaralhados, incapazes de ler o conteúdo original dos dados. Principais usos da VPN. Aqui temos dois principais usos da VPN, né, que já citamos, que é para ligar aqui uma filial a uma matriz, né, que é feito um túnel entre a filial e a matriz, que também liga essa filial ou essa matriz a servidores que estão em home office ou a servidores que estão em viagem, né? Ou o outro principal uso é para segurança. Por exemplo, quando você quer acessar algum tipo de serviço ou alguma coisa de maneira anônima, você pode usar uma VPN para isso. Um exemplo muito clássico é que na China, lá, muitos serviços que estão aqui no Ocidente, eles são proibidos na China. Então, as pessoas que estão na China, caso queiram usar algum serviço que é proibido, elas fazem uso de VPN. Então, elas acessam, por exemplo, uma VPN que está localizada no Canadá. Então, ao acessar essa VPN, elas recebem o IP do Canadá e aí elas fazem uso do serviço que é proibido lá, os serviços que são proibidos na China. Esse uso volta pelo servidor de VPN e é encaminhado os dados para a pessoa e ela consegue utilizar assim normalmente, de maneira segura, criptografada, através do sistema de tunelamento com privacidade e segurança, né? Agora vamos falar da VPS, que é a Virtual Private Server. É,
é um servidor privado virtual e a ideia aqui é totalmente diferente da VPN. Apesar das siglas serem muito parecidas, enquanto a VPN é uma rede que protege as conexões, a VPS é um ambiente de hospedagem virtualizado dentro de um servidor físico. É basicamente uma máquina virtual. Então, como funciona, né? A virtualização. Imagine um único computador potente sendo dividido em várias partes, cada parte funcionando como um servidor independente. Né? Então, um VPS é um servidor virtual criado por meio de tecnologia de virtualização em um servidor físico, um hardware mesmo. Então, muitos VPS podem coexistir no mesmo hardware. Ambiente isolado. Cada VPS tem seu próprio sistema operacional, sua memória, seu processador e armazenamento. Tudo dedicado e isolado dos outros usuários do mesmo servidor físico. Controle e flexibilidade, né? VPS oferece controle de nível administrador, de nível root, é ideal para quem precisa configurar software em ambientes de forma personalizada, sem custo de um servidor físico dedicado. Muitas vezes você precisa hospedar algum sistema que precisa de um servidor, de um computador muito potente, e você não tem condições de bancar um computador assim, então você pode ir e alugar uma VPS que tem esse computador e fica bem mais barato para você, né? Então essa tecnologia ela é usada para hospedar sites, sistemas, bots, banco de dados ou APIs, e ela oferece desempenho e segurança parecida com o servidor dedicado, dependendo do servidor até melhor, mas com um custo muito menor. Por exemplo, um desenvolvedor pode alugar uma VPS para hospedar o site de um cliente, ou para rodar um servidor de jogos, ou para manter um sistema ativo 24 horas por dia. O importante é que a VPS oferece liberdade e controle total, sem depender de máquinas físicas próprias. Em resumo, a VPS é o seu servidor privado, só que virtual, um ambiente seguro e isolado dentro de outro servidor maior. Aqui alguns exemplos de VPS, né, empresas que prestam esse serviço, como a AWS, a Azure e a Google Cloud Platform, e essas são as mais conhecidas, né? Mas tem muitas outras empresas grandes que prestam esse serviço hoje em dia, como a HostGate, a LocalWeb, enfim, tem várias empresas, cada uma com suas particularidades, e a escolha da melhor vai depender aí do seu gosto, do seu propósito. Então, um comparativo rápido entre VPN e VPS, né? Embora elas tenham a sigla muito parecida, a VPN diz respeito a uma conexão segura e criptografada entre dois pontos, já a VPS é um servidor virtualizado e independente para rodar aplicações. O foco da VPN é segurança de dados em trânsito, já a VPS é hospedagem e controle de serviço na nuvem. E um exemplo de VPN é um acesso remoto seguro à rede da empresa, ou uma navegação anônima. Já para VPS, outro exemplo é um site hospedado, um sistema de e-commerce rodando em um ambiente isolado. Essas quatro tecnologias, DMZ, VLAN, VPN e VPS, são pilares da segurança e da infraestrutura moderna de redes. Cada um resolve um tipo diferente de problema. A DMZ protege a rede interna, a VLAN organiza o tráfego, a VPN protege os dados em trânsito e a VPS fornece um ambiente seguro e independente para hospedar serviços. Né? Mesmo que você não atue diretamente com rede, entender esses conceitos é essencial, porque eles estão presentes em praticamente tudo que usamos na internet hoje. Então, na internet, segurança não é luxo, segurança é sobrevivência. É isso, pessoal. Parabéns por ter chegado até aqui, bons estudos e até a próxima. Fui.